Lá, outra polêmica. Sim. Os principais monoteísmos, eles têm uma raiz que a gente chama de abraâmica, certo? Sim. As três, né? Judaísmo, Certo. cristianismo e E o islamismo. Islã, que vem derivado depois, que é uma amálgama também de judaísmo com cristianismo. Sim. Abraão. Ah, Existiu ou não existiu? Patriarcas em geral. resposta simples, não existiu. Abraão, ele na verdade é o que vem do termo Avraham, significa pai dos Raham. Significaria como existia um povo na época, que era chamado de Haraham, e ele seria o pai desse povo. Então os israelitas antigos, eles adotaram essa cultura que existia ali e adaptaram para sua própria religião. Mas assim, Abraão, assim como os 12 patriarcas, também são uma criação que não é histórica. É uma criação mais mitológica, né? Não tem uma historicidade em relação a isso. E isso é um fato. Às vezes fica difícil, até mesmo quando as pessoas estão lendo obras como do professor Mário Liverani, historiador italiano, em que ele vai tratar dessa temática, né? Ou também Israel Finkelstein, que vai tratar um pouco dessa temática numa perspectiva Mário Liverani histórica, Israel Finkelstein arqueológica. Não entra na cabeça da pessoa porque ela sempre teve o impulso e o incentivo de ler as narrativas dos livros iniciais da Bíblia como narrativas literais. Até na obra Paralelos do Antigo Testamento, nós vemos que é uma construção literária porque você tem diversos paralelos de literatura mesopotâmica antiga, literatura egípcia, entre outras questões que estão ali em conjunto, lado a lado, de uma construção, sendo construções literárias que fornecem material para que as construções literárias bíblicas também sejam assim compostas. Então são vários autores da literatura especializada no tema que vão a estas questões. E aí, às vezes a pessoa que é mais fundamentalista, ela acaba virando refém de uma narrativa religiosa e que historicamente ela não é evidenciada. O Henrique quer comentar alguma coisa? Não, também vou por essa linha, seguindo inclusive um autor judeu que eu gosto muito que fala sobre isso, que é o James Kugel, que ele propõe, acho que já haviam proposto isso antes, mas ele dá a forma mais lapidária a esse argumento, de que os patriarcas são a personificação de povos. Então, num certo momento, você está diante da realidade. E aí você precisa explicar as coisas tal como elas são no momento em que você vive. Então você vai contar a história de algo para explicar algo do seu presente, né? O passado não importa por si mesmo, ele importa naquela situação porque que ele significa para você. Então você vê vários povos diferentes. Quem são esses povos? Por que a gente tem rivalidades com certos povos, amizade com outros? Por que a gente tem costumes parecidos com tais povos e não com outros? E aí você cria uma história personificada, em que você tem, por exemplo, Edom. É um personagem chamado Edom e é um povo chamado Edom. Há um personagem chamado Israel, há um povo chamado Israel. Há um personagem chamado, enfim, aí você pode ir para vários povos. As próprias tribos, né? Você tem a tribo de Levi, a tribo de Judá, que são basicamente o povo Judá, o povo Levi, e você tem o personagem Levi, o personagem Judá e por aí vai. Então conta-se em formas, isso chama no estudo de religiões de narrativas etiológicas. São formas de falar, de tentar explicar a origem de algo. Sim. Então, no caso, por que Israel e Edom, ou Jacó e Esaú, que são outros nomes, são rivais da forma que são? Por que esses povos... Imagina uma criança perguntando para um ancião, por que a gente não anda com aquele povo ali? Por que esse povo faz tanta guerra contra nós? Ou por que a gente vai para a guerra contra esse povo? E aí o avô responde, é porque lá no início, Israel e Edom brigavam já no ventre da sua mãe. Um segurava o calcanhar do outro, né? Não tem essa história para sair. Então, e fora também, complementando aqui o que o Henrique Caldeira está dizendo, é que historicamente falando, essa questão de Edom, de Edomita, é algo muito posterior enquanto o período em que a Bíblia começa a alocar esta nomenclatura. Então a Bíblia cria uma narrativa, cria, né,
aquela narrativa, vamos dizer assim, histórica, com não histórica, cria aquele fato ficcional para explicar o passado, mas usando termos que na época até não existiam. A mesma coisa acontece com o próprio Abraão, quando fala que ele veio da terra de Ur dos caldeus, quando caldeus é uma nomenclatura muito posterior a Abraão. Não existiam caldeus na época em que o patriarca Abraão viveu. Assim também como durante determinado período da história daquela região ali, região do Levante, terra da Palestina, esse nome Edomita, ele só vem muito posterior a diversas narrativas bíblicas que estão usando esse nome, alocando ele no passado. Eles são rivais desde o princípio. Então são essas narrativas etiológicas, eu leio como folclóricas mesmo, para dar explicações da relação entre os povos no período em que o texto foi escrito. E aí essa personificação narrativa dos povos. Sim. É um argumento que corre, inclusive, entre autores judeus praticantes, né? Sim. É um argumento que com certeza é perturbador para quem segue uma linha literalista da Bíblia, mas como eu disse, há várias possibilidades de leitura do texto que não busca nele a historicidade que a gente pretende a partir do século XIX, que torna o texto mais inteligível e até útil em algum sentido a partir de uma interpretação que se faz sobre ele. Uma coisa que dá para acrescentar também é que, tipo, isso que a gente fala de não ser histórico, talvez algumas pessoas possam até ficar meio assustadas, mas como não é histórico? Mas é a mesma coisa que um padre católico em um bom seminário vai aprender. Isso. É a mesma coisa. Também é a mesma coisa sobre Jesus histórico. Até é interessante que sobre, por exemplo, Jesus histórico, a diferença do Jesus da fé. Até na rede de televisão, a Rede Vida, que é uma rede católica, tinha até alguns anos atrás, eu acho que ele parou de passar em 2020 ou 2021, tinha um programa chamado Páginas Difíceis da Bíblia. E o padre que apresentava falava exatamente aquilo que o historiador fala, sobre as diferenças entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Isso que o evangelista está dizendo aqui provavelmente nunca aconteceu, mas sim foi uma criação dele. O Jesus histórico é diferente. E é um padre católico ensinando isso. E a mesma coisa acontece no judaísmo. Existem algumas linhas do judaísmo, como o judaísmo já é uma linha reformada, o judaísmo também o conservador, que entendem perfeitamente que a ideia de Moisés é uma ideia folclórica. Sim. É isso que a gente encontra ali. Mas isso não afeta a religião deles, isso só afeta mesmo aquilo que é mais fundamentalista, aquele que é um literalista religioso. Exatamente. E, infelizmente, no meio evangélico protestante, é a grande maioria. A grande maioria no meio evangélico protestante brasileiro são de pessoas, infelizmente, fundamentalistas religiosos, literalistas da Bíblia. Porque como foi dito aqui, em qualquer bom seminário, em qualquer boa faculdade de teologia, em que você vá de fato investigar a datação, as glossas inseridas nos textos, os acréscimos, né, as expressões que não fazem parte de determinada época, a impossibilidade de determinado episódio ter acontecido naquela época por diversas questões, você vai aprendendo que, de fato, faz parte do universo da composição dos textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e você vê que, olha, isso aqui é uma produção humana em grande parte, e que qual é a relação que isso vai ter necessariamente com a sua fé. Lembre-se que a crítica textual, os grandes acadêmicos do século XIX eram alemães, eram franceses, eram padres, eram pastores luteranos, e isso não afetava a fé. Mas por que isso não afetava a fé? Porque a fé transcende esta questão. E falar disso num contexto brasileiro hoje é totalmente, quase que impossível de você falar que a fé transcende o texto, que a fé vai além do manuscrito, como se a relação do homem com a divindade hoje dependesse exclusivamente do texto. Inclusive é uma herança da reforma, né? Porque antes disso não existia texto, não existia cânon, não existia livro sagrado. E Deus, na concepção que assim quem crê possa ter, já existia. E a relação do ser humano agora, a partir da visão mais até
radical da reforma depende exclusivamente da relação com o texto, ou seja, coitado do analfabeto, coitado daquele que tem uma capacidade cognitiva um pouco mais aquém, porque ele não vai conseguir interpretar o texto com profundidade. Coitado, então, daquele que não entende nada de hebraico, de grego. Veja que o mesmo problema que é relatado lá na Epístola aos Coríntios, de terem várias facções religiosas e uma única igreja, é o mesmo que acontece no Brasil. São várias facções religiosas que nós chamamos de denominação. Todas elas dizem ter ali a detenção da interpretação correta do texto, quando até esses líderes nem nunca passaram por um seminário, nem têm nenhuma noção das línguas originais ou noções históricas ou arqueológicas do que de fato os textos estão querendo expressar. Mas já existe há séculos gente lúcida que sabe muito bem conviver com a questão de que o texto traz uma narrativa. E que a narrativa folclórica, mitológica, ficcional, lendária, arquetípica, simbólica, traz uma lição, traz uma moral. E aí é aí que você trabalha. E ainda assim, você não consegue trabalhar isto em todos os textos. Tem textos que são demasiadamente complexos. E para ele manter a fé dele, ele precisa que tudo que está no livro sagrado tenha realmente acontecido factualmente na história. Mas isso não é para todas as religiões, católica, judaísmo reformista, conservador. Adão e Eva não existiu, então. Não. Isso aí eu posso afirmar, eu não preciso ser formado em história, não. Que não veio de Adão e Eva. Isso eu posso dizer, não. E se veio, eles não conviveram. E a gente volta. Quer que eu explique a mitocôndria? Não, eu sei quanto demora. Mas uma coisa que eu acho interessante de ressaltar do que vocês estão falando é que é o seguinte. Provavelmente muitas pessoas que vão assistir o episódio aqui vão olhar e vão falar assim, quem são essas pessoas para estar falando uma coisa dessa, né? Não sabe de nada, tá inventando, não sei o que, estão tirando da cabeça, não sei o que, são duas pessoas jovens, a gente geralmente imagina que quem vai falar uma coisa dessa... estão tirando da cabeça, até estão sendo educados, porque o pessoal fala, tirando do cu, né? Exato, Mas é que eu tô falando assim, porque geralmente quando você vai falar uma coisa muito bombástica assim, o pessoal imagina uma pessoa mais um ancião, uma pessoa mais velha, tal, duas pessoas jovens e tal. Não. É o imaginário do brasileiro, né? Por padrão, infelizmente, estatisticamente falando, nós não somos um povo que lê muito. E quando a gente fala ler, a gente tá falando leitura em geral. Quanto mais conteúdo científico que diz respeito à arqueologia bíblica ou historicidade bíblica. Haja vista que eu sempre faço essa crítica, as editoras evangélicas não publicam muitos livros úteis para o conhecimento científico, literário, bíblico. Eles publicam coisas que alimentam, retroalimentam a fé religiosa e não a propagação do conhecimento bíblico em si. E quando eu falo bíblico, estou dizendo em toda a sua composição e não numa questão meramente religiosa. São historiadores que estão ali, apesar de serem jovens, né? São historiadores e que sim, têm ali todo o seu grau de trabalho desenvolvido e formação para fazerem estas afirmações. Mas, com certeza, eles vão falar aqui de referências bibliográficas, eu também vou falando de algumas aqui. Tem provas até agora, pode ser que apareça, pode ser que tenha uma interpretação como ele falou. Mas a questão não é nem essa. Vocês não estão tirando essas ideias de vocês de regiões glúteas, né? Não é opinião. Exato, vocês não estão dando opinião de vocês estão falando aquilo que... Até hoje se sabe. Aquilo que está dentro do conhecimento historiográfico mais recente, baseado... Aquilo que você vai estudar numa faculdade. Aquilo que você vai ter que produzir ciência para aprender. Aquilo que você não vai poder ficar mentindo em nome da sua fé. Aquilo que de fato você vai ter que estudar e aprender. Exatamente isso. Isso não está tirando de mágico nenhum. Está tirando do que os artigos científicos produzem. Livros como A Origem da Torá, livros como A Origem de Javé, livros como Para Além da Bíblia, livros como As Antiguidades de Israel, de K.L. Noll, livros como Antigo Israel, de Jonathan Michael Golden, livros de, por exemplo, K.L. Noll é um PhD, livros de especialistas, livros de Israel Filkenstein, na arqueologia e de outro, no Brasil, José Ademar
Kaefer e tantos outros, que são os verdadeiros especialistas, os verdadeiros doutores no tema e no assunto, quem está na pesquisa de fato científica, pessoas que estão produzindo obras até para a própria literatura acadêmica, como James Anderson, por exemplo, Michael D. Coogan, Mark S. Smith, John Day, John J. Glenn Taylor e tantos outros. É bem simples assim. É bem simples assim que funciona. Baseado em quê? Baseado em documentações, baseado em escavações? Em tudo que a gente tem de disponível, né? E é óbvio, a gente não está tirando isso da nossa mente, né? Existe um campo de literaturas enorme que fala a respeito disso. Lá, exatamente. Por exemplo, esses dias teve um que até estava falando sobre essa questão de Moisés, ele escreveu exatamente isso que o Vilela falou, né? Tirou da... eu tô ligado. Eu sei como que é o pessoal na internet. Tirou de regiões baixas. E daí eu passei a referência pra ele lá com 40 livros e artigos lá pra ele ver. Daí... Eu duvido que essa pessoa... Eu duvido. Rapaz, tá pra achar um crente fundamentalista que vai estudar de verdade. Duvido. Você pode dar 10 mil referências. Você pode mostrar a evidência de que não houve aquilo. Ele vai dizer que não existe evidência e ainda vai usar aquela frase maliciosa: ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Quer dizer, você entendeu? É simplesmente assim. É igual você falar, não tem mar vermelho. É mar de junco no texto hebraico. Mas atravessou, né? Você, entendeu? Não tem como. Olha, o Egito dominou Canaã durante o período de 300 anos. Inclusive, temos correspondências, a maioria do período Amarna, de reis cananeus para os faraós, ou o faraó do Egito, especialmente na época do período Amarna. Né? Tutmés III fazia de Canaã o seu quintal de passagem. Né? O Egito era um império que continha em si a região Ciro-Cananeia, Ciro-Palestina. Olha, tinha rotas comerciais, Via de Horus e tantas outras rotas que fortes egípcios escavados em Canaã. Não teve êxodo. Infelizmente, é verdade. Fundamentalista é assim. Você não vai conseguir dialogar com ele e conversar porque ele é um literalista. Ele precisa que seja literal. E, na minha humilde opinião, isso possivelmente, revelar até já algum tipo de problema psicoemocional que a religião provocou nele, porque se você está mostrando artigo científico, evidência, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, análise de componentes, de cerâmica, documentos históricos, e a pessoa, não, tem algum problema. A religião já danificou provavelmente os neurônios. Não responde, porque não sou Ele está lendo. E se você não confia, você não tem fé na humanidade, ele está lendo essas referências. E se você puxar a foto, né, dessas figuras, você pode ver que tem alguns com as barbas bem longas, né? Uma vez me falaram no vídeo também, nesse sentido que você está falando, falou assim, você um imberbe falando essas coisas, né? Uma pessoa que não tem sequer barba, na época eu não tinha tido essa preocupação ainda de autoridade de deixar um bigode e um cavanhaque, né? Agora eu já deixo porque eu tô mais precavido. Mas o cara me acusou de ser um imberbe. Aí eu respondi assim, bom, as ideias que eu tô trazendo são só o resultado do estudo de outras pessoas, acadêmicos, que estão dentro da posição consensual majoritária atualmente entre as principais pessoas que estudam e leem esses textos por todo o planeta, e que muitos deles têm longas barbas brancas. Claro. Sim. Então, assim, não precisa acreditar na minha autoridade, na autoridade do Jonas. Depois procurem no Google esses temas, né? Pois é. José Ademar Kaefer tem cabelo branco. K.L. Nou tem cabelo e barba branca. Mário Liverani tem barba branca. O Jonathan Michael Golden tem uns cabelos brancos já também. Aquele também que eu amei o livro dele, esqueci o nome, 101 Mitos da Bíblia, que é do presidente da Associação Bíblica de Arqueologia de Nova York. Esqueci o nome dele também, trabalhamos o livro dele aqui. Ele também tem cabelos brancos, ele tirou a barba, né? Estava sem barba, mas a barba também já está
crescendo branca, então se for por isto, então já foi. Se você encontrar um site confiável, o problema é esse, né? Distinguir o que são fontes confiáveis ou não. Mas muitas vezes a própria Wikipédia, principalmente os artigos que são mais robustos, que tem mais revisão, quando você vai na bibliografia, você sabe pelo menos quem são os autores que estão tentando, que são consensuais, ou que, se tem alguma uma teoria nova, que eles estão respondendo àqueles autores, ao autor que é incontornável, né? E você vê, então, quais são esses autores incontornáveis e leia o que esses autores dizem. Vocês vão ver que são essas ideias. Até no campo do judaísmo mesmo, como não é uma ideia recente, na internet, para aqueles que quiserem acessar, tem a Jewish Encyclopedia, que é uma enciclopédia judaica em inglês, 1901. Fala exatamente isso que a gente está dizendo, não é uma coisa nova. Claro que agora a gente tem várias outras evidências arqueológicas que ajudam a gente a entender melhor. Mas, por exemplo, sobre a historicidade de Moisés, esse artigo da Enciclopédia Judaica de 1901 fala exatamente isso que a gente está falando. Uma coisa que já existe há mais de 100 anos. Né? Perfeito. Então não é uma ideia nova, uma coisa assim. A Bíblia de Estudos Judaica de Oxford, por exemplo, que é uma Bíblia importante de estudos judaica, escrita por judeus, para um público judeu, com notas e comentários a partir da tradição rabínica, principalmente, fala sobre todos os aspectos que a gente está falando aqui. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, fala sobre todos os aspectos. A Bíblia Tebe, que é uma Bíblia ecumênica de judeus, católicos, protestantes e ortodoxos orientais, né? Você vai ver nas notas de rodapé a mesma coisa. Esse número do êxodo é exagerado, é impossível que isso tenha acontecido arqueologicamente. Vai estar lá nas notas. Sim, sim. Então, é bem interessante, né? Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal. A gente está tendo acesso aqui a uma conversa, né, que muitas vezes as pessoas não têm, a fontes e dados que muitas vezes as pessoas não têm acesso. É negar... Pirula, eu vou ser sincero, eu estou no meio protestante desde a minha infância. Na minha cidade, conheço todo mundo, rodei várias igrejas. Não é que não tem acesso, é negado. É vedado, negado não. É vedado o acesso. As pessoas protestantes evangélicas, até pentecostais, até reformadas até, sequer sabem que estes conteúdos existem, que estes livros existem. Salvo ali a Bíblia de Jerusalém, que já é uma Bíblia que se popularizou entre alguns meios evangélicos, mas sequer os autores que foram citados por eles e por mim aqui sequer sabem que existe, porque é vedado a eles. Porque grande parte dos pastores, eles vão para o seminário e se eles querem pegar um diploma de teologia com a chancela do MEC, eles têm que estudar a grade proposta ali, que eles vão ter contato com estes autores em alguma certa medida, com estes trabalhos. Só que na igreja, negativo. Não se dá ao membro, quando vamos estudar a Bíblia profundamente, e a pessoa pensa que está estudando a Bíblia no seu teor científico, mas está no teor religioso, retroalimentando a fé. Então é vedado, a questão é ser vedada. As publicadora boa, editora boa, são as católicas aqui no Brasil. As evangélicas protestantes não. E elas ficam tão soterradas de informação na internet que só corrobora aquilo que elas já acreditam, que acaba sendo difícil de você demonstrar, e eu sei disso pela minha área de trabalho, né? Bom, tem gente que fala que dinossauro não existiu, que tira da boiva é artesanato, é lógico, né? A gente fica esculpindo pedra lá, quer dizer, a pessoa nunca saiu da casa dela e fica falando essas coisas. E é importante, eu acho, que fazer isso para sair dessa bolha das pessoas que estão sempre só olhando aquilo que elas concordam, para ver que a realidade de quem pesquisa e trabalha com isso daí é bem diferente, né? É uma realidade muito mais ampla e como você falou, são coisas que já são, assim, que já nem são mais tão debatidas há 100 anos. Né? E o pessoal na internet... mais. No caso da autoria mosaica, por exemplo, a autoria de que Moisés escreveu o Pentateuco, há um rabino medieval, Ibn Ezra, que já colocava dúvidas sobre isso. O cara no século XII. Esse estava tomado pelo capeta, é óbvio. Vários outros seguiram. E parte de comentários foram feitos antes. Não, você pega a própria situação das descobertas de Ugarit, Raichanra. Então você pega ali a leva de achados a partir de 1928, 29, 30, as tabuinhas cuneiformes ali começando a ser traduzidas e lançando luz ao Antigo Testamento de coisas que a opinião mudou, porque vieram de Ugarit.
Então a opinião mudou. Mas vai em qualquer igreja e pergunte: você já ouviu falar dos achados ugaríticos? Pergunte a um líder religioso qualquer protestante evangélico brasileiro: o que você sabe sobre os achados de Ugarit, a moderna Raishan Ra na Síria, as tabuinhas cuneiformes dos textos, Ciclo de Baal, volume 1, volume 2, Epopeia de Akhat, Epopeia de Quirete, os deuses, os deuses amorosos e os refaíns e tantas outras literaturas que estão presentes no corpus ugarítico. Qual é a sua opinião sobre isso? Eles vão dizer: Uga quem? Uga o quê? Eles nem sabem que isso existe. E nós estamos falando de coisas que foram descobertas na década de, vamos dizer, final da década de 20, início da década de 30, 1928, 29, ali 29, 1930. E as pessoas não sabem disso até hoje, em 2024. É nesse nível que nós estamos. O buraco do problema é muito embaixo. E, inclusive, em relação à fé. Porque se a fé for se relacionar com a literalidade, com que ela já era. Ela explode. Ela implode dentro de você e explode para fora de você. Não vai dar certo. Está dentro de uma tradição de questionamento da tradição mosaica, pelo menos do Pentateuco inteiro, né, da Torá inteira. Ele ainda atribuía certas partes, né, até a maioria, eu diria, a Moisés, mas várias partes ele dizia: não, isso aqui foi outra pessoa que escreveu. Isso aqui está fora do tempo de Moisés, não daria para ele ter escrito isso. Esse comentário só faz sentido na história judaica, sei lá, 200, 300 anos depois. Isso aí, século XIII. Né? Então, assim, daí para hoje, né? O que se avançou em termos de pesquisa arqueológica, histórica, por aí vai. A quantidade de... Hoje não há quem defenda academicamente que Moisés escreveu a Torá. Não. Mas talvez seja ainda a opinião majoritária em certas comunidades. Talvez não, certamente mais conservadoras, principalmente entre evangélicos. Né? Principalmente entre evangélicos. Sempre sobra para nós. Porque é vedado. Você não tem o direito de estudar. Inclusive, por isso até que o meio evangélico protestante brasileiro vive uma pobre e parca espiritualidade. Porque você depende do avanço da verdade para você transcender os dogmas religiosos e teológicos e fazer o exercício de uma genuína espiritualidade. Valeu, pessoal! Gostaram do react? Espero que sim. Excelente conteúdo, excelente corte do Inteligência Limitada, podcast do Vilela.